Bom dia, criança. Vamos estar orando para agradecer a Deus por mais um domingo abençoado, mais um dia de estarmos aqui, né, junto com a tia. Eu estar com vocês também, para contar e aprender a palavra de Deus. Vamos fechar nossos olhinhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus maravilhoso, muito obrigada, Pai, por mais um dia na Tua presença, um dia de bênção, Senhor. Eu venho te agradecer pela Tua maravilha, Deus. Toma cada criança em Tuas mãos, ó Pai. Prepara o coração de cada criança para ouvir a Tua palavra, ó Deus. Te louvamos e te agradecemos por tudo. O tema da nossa lição tem por título Eu Não O Conheço, né? No final da última da ceia dos discípulos, Jesus disse a Pedro que antes que o galo cante, 3 vezes ele negaria, né? Pedro respondeu que nunca negaria e que sempre estaria com Jesus. Quando Jesus foi preso e foi levado até a casa de um sacerdote, homem muito importante, nenhum dos discípulos de Jesus estava com ele, pois todos ficaram com muito medo de ser preso também. Somente Pedro e João o seguiram de longe, observando tudo o que ia acontecer com Jesus. Era noite e fazia frio. Pedro e algumas pessoas ficaram ao redor de uma fogueira no pátio de uma casa onde Jesus estava preso. Uma das empregadas que estava por ali, reconhecendo Pedro, disse que ele também andava com Jesus. Aí a mulher falou assim: ele também andava com Jesus. E pela primeira vez Pedro disse: não conheço Jesus. Olha só. Pedro não era amigo de Jesus? Conhecia Jesus, né? Então, quando a mulher falou, ele falou assim: não conheço Jesus. Depois, outro homem viu Pedro e disse: você também é um deles. Pedro disse pela segunda vez: não o conheço. Depois de 1 hora, outra pessoa viu e disse: sabia que Pedro estava com Jesus? E ao ouvir isso, ficou muito bravo e falou pela terceira vez: não sei o que é que estás falando, né? Então, naquele instante, o galo cantou. Imagina só. Aí, o que aconteceu? Pedro lembrou que Jesus tinha falado, né? Que antes que o galo cantasse, ele negaria. Jesus estava passando por ali e olhou para Pedro. E então se lembrou da palavra de Jesus. Saindo dali, chorou muito, porque sabia que havia mentido dizendo que não conhecia Jesus. Olha só. Que arrependimento que Pedro teve quando ele viu o cantar do galo e viu que Jesus olhou para ele. Ele lembrou, né, daquelas palavras que Jesus tinha falado que ele ia negar e ele falou que jamais negaria. E ele mentiu, né? Imagina, às vezes, a mentira é um pecado e separa as pessoas de Jesus. Pedro estava mentindo, que não conhecia, ele estava se separando de Deus. E Deus fala que não temos que ter vergonha de ninguém, né? Pedro, ele teve vergonha. Então, nós não devemos ter vergonha de dizer quem somos, quem conhecemos. E temos que ter 3 objetivos nessa lição. Compreender que não devemos ter vergonha de Jesus, né? A gente não deve ter vergonha de Jesus. Desejar ser fiel a Ele sempre. Sempre ser fiel a Deus, independente do que seja, né? E falar de Jesus na escola durante a semana, falar para nossos amiguinhos que não conhecem Jesus, a gente falar das maravilhas que Jesus fez. Pedro conhecia Jesus muito bem. Ele conhecia, ele sabia a capacidade dos milagres que Jesus tinha feito e ele estava lá com Jesus. E quando foi uma hora necessária de falar que Jesus, perguntar que se eles conheciam Jesus, Pedro mentiu, falou que não, porque estava com medo, né? Mas Deus sabia que Pedro ia fazer isso e ele sempre disse que não ia fazer. Então temos que ter um objetivo de compreender que não
devemos ter vergonha de Jesus. Mas Pedro, ele se arrependeu, né, do que ele fez e saiu correndo, chorando, né? Lembrando das palavras de Jesus e se arrependeu e Deus perdoou ele. E que nós venhamos também sempre se arrepender de quando a gente for errar, mas se arrepender mesmo e sempre falar a verdade, tá bom? Que Papai do Céu abençoe vocês e que te guarde, né? E vamos fazer uma oraçãozinha e vamos fazer a lição, hein? Senhor, muito obrigada, ó Pai. Nos ensina, ó Pai amado, a ser sempre fiel e que nós não venhamos, ó Deus, a ter vergonha, ó Pai, de Ti, Senhor. Pois sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus verdadeiro, ó Deus. Que Tu morreu na cruz por nós, ó Deus.